Você sabia que a Bíblia King James 1611, fiel, primeira edição, é uma das melhores traduções da Bíblia? Vou te provar porque essa Bíblia King James 1611, fiel, primeira edição, contém as mais fiéis cópias dos originais chamados autógrafos apostólicos. Já que os originais, chamados autógrafos, por terem sido muito lidos por volta do século II da era cristã, já estavam desaparecendo, foi necessário copistas para espalhar as escrituras em diversas línguas. Mas, embora muitas traduções existam ao seu dispor, a Bíblia mais fiel ao contexto originais das mensagens bíblicas é essa Bíblia King James 611 fiel, primeira edição. Você precisa assistir esse vídeo para aprender, comparando por método de mostragem texto, explicando o texto, porque essa Bíblia é tão importante para você. Fica comigo, que nesse vídeo você vai conhecer, então, de forma rápida e simples, porque você deve ter essa Bíblia King James 611 fiel, primeira edição. E se você não pular esse vídeo, você aprenderá porque as Bíblias de traduções dinâmicas, tão utilizada hoje pelos cristãos, ela tem dificuldade no contexto das mensagens bíblicas. De forma direta, você verá, então, comigo, nesse vídeo, porque você precisa adquirir essa Bíblia. E você que assiste o nosso canal, no princípio não foi assim, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, então. E você precisa saber de que as promessas de Deus são de que não somente preservaria as Escrituras, mas a espalharia por todo o mundo e ainda, pelo seu Espírito Santo, ajudaria para que todos possam compreender as mensagens aqui apresentadas. Vamos lá ao texto de Provérbios 1, 23. Abra sua Bíblia e compare com a King James 611 fiel, primeira edição. Vamos lá. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer minhas palavras. Então você vê aqui uma promessa de Deus de que se você se converter ao Senhor, você então, pelo Espírito Santo, compreenderá a palavra de Deus. Isso não é sensacional? Isso é maravilhoso. E ainda uma das promessas de que o Senhor não só espalharia as Escrituras, mas de que teriam acesso todos os fiéis em todas as épocas às Escrituras puras. Leiamos no livro de Isaías 34:16, abra sua Bíblia. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará e nenhuma estará sem seu par, porque minha boca, isso está ordenado e o seu espírito os tem ajuntado. Então nós temos aqui uma promessa de que, pela boca de Deus, ele ordenou a palavra de Deus e o Espírito de Deus as ajuntaria. Mas por que seria necessário o Espírito de Deus ajuntar as palavras? Porque, segundo historiadores, desde Gênesis até o Apocalipse, passaram um período de aproximadamente 1.600 anos. Então era necessário que esses livros, escritos por diversos autores, cerca de 40 autores, fossem ajuntados e preservados por Deus. E antes de falar da Bíblia King James 1611 fiel, essa Bíblia que foi produzida na Inglaterra a pedido do rei James I, é necessário saber que a Bíblia passou por um período de muita perseguição. Houve uma sangrenta história por trás das traduções da Bíblia. Reformadores, de pessoas que foram verdadeiros heróis, pessoas que deram a vida para que as Escrituras Sagradas fossem preservadas. Nós temos na história os valdenses, habitantes dos vales de Piemont, entre a Itália e a França, foram preservadores das Escrituras na Idade Média. Na Inglaterra, 3 personagens anteriores ao pedido do rei James, a publicação da Bíblia King James, que foi John Wycliffe, no século XIV, posteriormente John Hus e William Tyndale. Então, esses 3 personagens deram a vida por terem traduzido a Bíblia para o inglês, né? Porque a Bíblia era somente no latim, então a maioria da população não tinha conhecimento das letras, né, não sabiam ler e escrever, não tinha acesso. E quem sabia ler e escrever, geralmente não conhecia o latim. E essas pessoas foram mortas. Elas deram a vida por isso. Vocês terão a noção da perseguição que a Bíblia sofreu e aqueles que se atreveram a traduzir. John Wycliffe, 40 anos após a sua morte,
teve seu corpo exumado. Em 1427, o Papa Martinho V ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados do seu túmulo, queimados e jogados no rio. Wycliffe morrera havia 40 anos já, mas ele causou uma ofensa muito grande de ter traduzido a Bíblia para o inglês. Mas essas Bíblias que foram traduzidas por Wycliffe, depois por John Hus, partes da Bíblia, e William Tyndale, elas foram destruídas. Houve uma perseguição muito grande. Esses homens foram mortos por traduzir a Bíblia para o inglês. Então, chega no tempo, no início do século XVI, então o rei James I pede que organize um grupo de tradutores para que eles tenham a Bíblia no inglês, em inglês. Então, por isso que a Bíblia em inglês foi tão importante para a preservação até nosso tempo. E além da Bíblia em inglês, nós temos boas Bíblias de tradução literais também, além dela. 1611 é King James, 1847 Almeida Corrigida Fiel, 1848 Almeida Recebida, 1898 foi lançada na Europa a Bíblia chamada João Ferreira de Almeida. Inicialmente ela era conhecida como a King James em português por ser bastante fiel. Só que nos nossos dias, a Bíblia em português João Ferreira de Almeida, a melhor Bíblia é a Revista Corrigida. Tem a Corrigida Fiel também é boa, mas infelizmente passaram por algumas alterações. E é necessário então também a gente compreender que toda Bíblia de tradução literal, como a King James 611, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida, a Reina Valéria e tantas outras, utilizadas por toda a Idade Média, elas tinham um texto base. O texto básico do grego que era utilizado, todas as Bíblias dos reformadores, era a Bíblia chamada grego Receptus, ou grego recebido. Então, esse Novo Testamento grego foi criado entre os séculos 8 a 10. E era um texto muito fiel por utilizar, mesclar os melhores manuscritos e criar, então, esse texto de tradução literal. E todas as Bíblias, então, nas línguas dos países natal, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja em qualquer outro lugar do mundo, elas utilizavam somente o texto grego recepto, o grego recebido. Mas só que o que deu origem, então, a essas Bíblias modernas foi, a partir de 1881, dois anglicanos, então chamados Brooke Foss Westcott e Anthony Hort, criaram, então, lançaram em 1881, chamado Novo Testamento grego, Westcott e Hort, WH. Esses dois manuscritos, então, criados pelos pastores anglicanos, esses eruditos, em 1881, então eles trouxeram agora um texto grego base, que serviu de base para todas as Bíblias modernas, como a Bíblia Novo Mundo, como a Bíblia Revista Atualizada, do final dos anos 50, Bíblia Revista e Atualizada, linguagem de hoje, as Bíblias João Ferreira de Almeida atualizadas. Bíblia Nova Versão Internacional, e aí vai. Todas as Bíblias modernas têm utilizado esse texto. No lugar de utilizar o antigo texto grego, que era utilizado na Idade Média, então eles passaram a utilizar o texto grego básico WH, Westcott e Hort. Houve grandes advertências. No ano de 1897, Ellen G. White, uma das fundadoras, participou da fundação do Adventismo, ela advertiu o mundo do perigo desse texto crítico. Um dos textos críticos base para as Bíblias modernas. Olha o que Ellen G. White escreveu. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da autocrítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus alterando-a, endossando-a. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da autocrítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares dos últimos tempos. Escrita em 1897, L.G. White, publicado no livro Olhando para o Alto, página 29, editora Casa Publicadora Brasileira. Então você veja bem que já em 1897,
uma terrível advertência dada nos Estados Unidos por Ellen G. White contra o texto crítico, deixando claro que os homens iriam alterar a Bíblia, iriam introduzir o vinho da Babilônia. Infelizmente, esse texto de Westcott Hort, ela é a base da Bíblia, das Bíblias modernas. Pegue a introdução da Bíblia Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, que você vai ver que está baseada em Westcott Hort, WH. As Bíblias que foram influenciadas pelas Bíblias modernas, pelo texto de Westcott Hort, e posteriormente pela Bíblia também de dois teólogos alemães, né? Não a Bíblia, mas um texto grego moderno, em 1898, também foi criado um novo texto crítico moderno, chamado Novo Testamento, Nestlé, criado pelos teólogos Eberhard Nestlé e Kurt Haaland, a primeira edição em 1898. Também o texto Nestlé Haaland veio atualizar, modernizar as Bíblias Sagradas, influenciar em grande parte, muitas vezes, a sua Bíblia. Abra sua Bíblia e compare. Vamos comparar as Bíblias, então. Vamos ver essas traduções. E falando dessas traduções modernas, em 1949 surgiu a primeira Bíblia de tradução moderna baseada no texto crítico, no texto Nestlé, e no texto WH de Westcott Hort. A Bíblia ARA, Almeida Revista Atualizada, 1949. Em 1950, a Bíblia Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, também influenciada por Westcott Hort. Em 1963, a Bíblia na linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida. Em 2001, a NVI, Nova Versão Internacional, também influenciada pelos textos gregos Westcott Hort e Nestlé Haaland. Em 1971, também a Bíblia Viva. Em 2016, a NVT, Nova Versão Transformadora. Em 2019, a Bíblia A Mensagem. São essas e outras Bíblias que têm descontextualizado as mensagens. Têm trazido divergência em algumas partes da Bíblia, alterando a Bíblia conforme a White advertiu. Então, abra sua Bíblia e se você quiser anotar também, se você não tem sua Bíblia agora, pegue uma caneta, abra sua Bíblia e leia 1 Samuel 17, 49 a 51. Leia também 2 Samuel 21, 19. Você vai ver uma grande divergência nesses textos, tá? Leia também 1 Crônicas 20, verso 5. E continuando ainda comparando a Bíblia, vamos comentar aqui o texto de 2 Samuel 21, 19. Na Bíblia moderna diz assim, que Elanã feriu Golias. Na Bíblia King James 1611, diz que Elanã, ele matou o irmão de Golias. Então, a King James diz que foi morto o irmão de Golias. E a Bíblia moderna diz que Elanã feriu Golias. É claro que não é o mesmo Golias, né? Lá da época de Davi, que foi bem anterior. Então, aqui já é uma grande contradição. Agora, abra sua Bíblia ou anote, pegue uma caneta, marque. É muito grave esse texto, Isaías 59, 19. Na Bíblia King James 611 Fiel, primeira edição, diz assim, então eles temerão o nome do Senhor desde o oeste e sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo vier entrar como inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele, Isaías 59, 19. Então, na Bíblia de tradução fiel, diz que quando o inimigo vier contra o povo de Deus, como inundação, ou seja, a água representa pessoas, o inimigo trazendo pessoas contra você, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele, contra eles. Então, isso diz a versão King James 611 Fiel. Agora você pega a sua Bíblia moderna, Isaías 59, 19, e leia o mesmo texto. Diz assim, temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e sua glória desde o nascente do sol, pois virá como corrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor. Perceba que aqui não fala quem vem impelida pelo Espírito de Deus. Na Bíblia moderna não diz quem. Agora, a Bíblia King James 611 Fiel diz, o inimigo vem como inundação, utilizando pessoas, e o Espírito de Deus vai erguer um estandarte contra eles. Então, vamos outro texto? As Bíblias de tradução modernas, elas retiram a pessoa do Messias.
profetizado por Ageu 2, verso 7. Anote aí, Ageu 2, 7. Ele retira que o nome dado por Ageu ao Messias Jesus é o desejado de todas as nações. Anote aí, Ageu 2, 7 a 9. Na Bíblia fiel diz assim: e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 7, 9. O que está dizendo o profeta? No tempo de Ageu, estava havendo a reconstrução do segundo templo. A glória do primeiro templo foi extraordinária com a presença de Deus. Mas a promessa de Deus era que com a presença do desejado de todas as nações no segundo templo, com a presença de Jesus, Jesus fosse aceito como Messias, a glória do templo de Jerusalém seria maior do que do templo de Salomão. Então, continuando aqui no texto, você nota que essa profecia não teve o cumprimento fiel, porque Jesus foi rejeitado como Messias e o templo foi destruído. O próprio Jesus diz em Mateus 24 que não sobraria pedra sobre pedra, e isso ocorreu na destruição de Jerusalém no ano 70, porque a glória do segundo templo não foi maior do que era a primeira, porque o desejado de todas as nações não foi aceito. Então a Bíblia moderna, ela retira que Jesus é o desejado de todas as nações, e inclusive temos livros escritos por Ellen G. White, em 1893, com o nome O Desejado de Todas as Nações. Esse livro, O Desejado de Todas as Nações, não seria escrito com esse nome. O livro foi escrito em 1893. Continuando aqui, mais um texto. Você viu que o texto de Ageu 2, 7, 9, na Bíblia moderna, retira o desejado de todas as nações. Se você não leu ainda, vamos ler aqui. Vamos ler na Bíblia moderna. E farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 7, 9. Então você vê que a Bíblia moderna, ela não relata que a pessoa do Messias, que Jesus foi profetizado como desejado de todas as nações. Veja que Ageu 2,7 troca. No lugar de dizer, traduzir fielmente, que o desejado de todas as nações é Jesus, a Bíblia moderna, Ageu 2,7,9, diz: virá as coisas preciosas das nações. Ora, Jesus não é ouro nem prata. Né? Então vamos lá. Mais um texto importante. Mateus 5,44. Na Bíblia King James 600 e fiel diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Mateus 5,44. Agora a Bíblia moderna, ela corta metade do versículo. Ela diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Falta metade do versículo. Mais um texto também. Na Bíblia, King James 611 fiel, e todas as Bíblias de tradução literal, diz assim, Mateus 19,9. Eu vos digo, e quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação ou prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada, comete adultério. Agora, a Bíblia de tradução moderna, ela diz assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 19,9. Você veja que eles tiram a palavra definida de fornicação ou prostituição, em outra versão, pelas palavras amplas, relações sexuais ilícitas. Então, quando eles fazem isso, eles deixam de declarar que o Senhor Jesus ele está fundamentando no seu tempo, como ele não tinha o chamado Novo Testamento, ele estava fundamentando de Gênesis a Malaquias. E na fundamentação de Gênesis a Malaquias, era Deuteronômio 22, 13 a 21, que no caso a moça, que era noiva, né? Então no período do noivado, ela tinha que ser fiel ao voto. Se ela cometesse fornicação ou prostituição, perdesse a virgindade, então o casamento seria anulado. Então Jesus está dando esse direito. E a Bíblia de tradução
moderna, ela retira isso, tá? Então, e para confirmar que a cláusula de exceção na Bíblia de tradução literal, ela é definida, né? É porneia, definindo a perca da virgindade, nós temos aqui o Comentário Bíblico Adventista, volume 5. Na página 480 diz assim: relações sexuais ilícitas. Para o leitor moderno, a expressão falta de castidade transmite mais exatamente o significado de porneia como usada no Novo Testamento. Em Mateus 5, 32 e 19, 9. É o comentário aqui. Então, quando a Bíblia moderna ela diz que relações sexuais ilícitas, ela deixa de declarar que era perca da virgindade, como disse o Comentário Bíblico Adventista, que era falta de castidade, ou seja, ela fornicou, prostituiu na casa do seu pai. Então, o Senhor Jesus, ele definiu em Deuteronômio 22, 13 a 21, Mateus 5, 32 e 19, 9, o correto é, não sendo por prostituição ou fornicação, do grego porneia, é um ponto definido. Se você coloca relações sexuais ilícitas, você deixa amplos aspectos, que é isso que o mundo moderno deseja, né? Que você não defina, que você deixa portas de possibilidades. Mas confirmando aqui o comentário bíblico, que foi lido anteriormente, a Bíblia Andrews, revista atualizada, diz no rodapé: relações sexuais ilícitas, falta de castidade no grego. Bíblia Andrews, página 1265, do que nós temos aqui, da Universidade Adventista Andrews. E continuando ainda, outro texto importante, na King James, 1611. Marcos 1, 2 e 3. A frase correta está escrito nos profetas. E diz assim: e como está escrito nos profetas, eis que eu vos envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai os seus caminhos. Marcos 1, 2, 3. Então, o correto está escrito nos profetas. Por quê? Porque aqui foi utilizado, o apóstolo Marcos, ele utiliza um contexto de Malaquias 3:1 e de Isaías 40, verso 3 e 4, baseado em dois profetas, Malaquias e Isaías. Por isso que a tradução fiel diz, como está escrito nos profetas. Agora, quando você abre a Bíblia moderna, diz assim, Marcos 1, 2, 3 diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías. Então, assim, não é só Isaías, é Malaquias. Vamos para outro texto? Pegue uma caneta, anote ou grave esse vídeo. Não se esqueça de replicar esse vídeo, onde você está conhecendo mais sobre as traduções, a importância das traduções mais fiéis. Não estou dizendo com isso que existe uma tradução original como os autógrafos. Não, não tem como. Os autógrafos, que eram os escritos originais, se perderam a partir do século III, porque eram muito utilizados, então foram feitas cópias. Mas o importante é que foi lido na palavra de Deus, em Isaías, que o Senhor prometeu preservar a Bíblia. Em várias partes da Bíblia temos promessas de Deus de preservar as Escrituras. O Senhor Jesus disse que nem um i, nem um tio seria omitido. Então vamos, mais um texto. Marcos 2,17, a Bíblia moderna omite que tem que haver arrependimento. É tão importante o arrependimento, né? Ela omite. Na King James diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos, e não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Marcos 2,17, o Senhor diz: vem chamar pecadores para quê? Para arrependimento. Agora, a Bíblia moderna, ela omite que Jesus chama os pecadores, chama nós para arrepender. Nas Bíblias modernas diz assim: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, sim pecadores. Ponto. Então a Bíblia moderna omite que Jesus nos chama a arrependimento. Vamos mais um texto? Lucas 4, verso 4. Mais um texto aqui, na Bíblia fiel. Mas Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas 4, verso 4.
Agora, a Bíblia moderna, em Lucas 4, verso 4, ela omite, mas de toda a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia moderna. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Veja que a Bíblia moderna omite a palavra a frase que é de toda a palavra de Deus. Vamos mais um texto? Lucas 14, verso 5. O correto é um jumento ou um boi? Vamos ler. Lucas 14, verso 5. Na Bíblia mais fiel aos autores originais. E perguntou-lhes, dizendo, qual será de vós que, tendo um jumento ou um boi, caído em um poço, não retira imediatamente no dia do Shabat? Lucas 14, verso 5. Então, aqui está dizendo que os judeus, eles retiravam no dia de sábado o jumento ou um boi que caísse no buraco. Mas o ser humano não. Jesus está não indo contra o Shabat, ele está indo contra as regras que os homens criaram por conta própria. As tradições, existiam 50 tradições para cumprir no Shabat, inventado pelos homens. Jesus ele permanece fiel às Escrituras, de Gênesis a Malaquias, que era a Bíblia que ele tinha nas mãos. Mas ele é contra a criação de cargas humanas. Os homens aumentavam mandamentos por conta própria. Então, no sábado, não podia cuspir no chão, não podia ajudar um ser humano. E o texto fiel está dizendo que Jesus disse, qual de vós que um jumento ou um boi caindo, vocês não retiram? Agora, a Bíblia moderna, ela troca a palavra. No lugar de dizer, qual de vós caindo um jumento ou um boi? Ela diz, qual de vós caindo um filho ou um boi? A Bíblia moderna está dizendo que o filho, um ser humano, eles ajudavam no sábado. Não é verdade. A tradição dos judeus proibia ajudar, fazer um trabalho espiritual pelo ser humano, o que é lícito fazer no sábado. Lucas 14, 5, na Bíblia moderna, diz assim, a seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então você viu que a Bíblia moderna, ela distorce. Vamos então para mais um texto. Esse é muito importante, tem causado bastante distúrbio teológico no mundo religioso. Lucas 23, 43. Nesse dia tu estarás comigo no paraíso? A Bíblia Fiel, King James 1611, primeira edição. Então ela diz que Jesus está dizendo, olha, nesse dia que você está pedindo, que é na minha volta ao reino, você estará comigo, no dia que você está pedindo. Vamos ler? Primeiramente, o pedido dele. No verso 42, o ladrão da cruz pede, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E a resposta de Jesus na Bíblia Fiel é, e disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu te digo, nesse dia tu estarás comigo no paraíso? Ou seja, no dia que você está pedindo, você vai estar comigo, na minha volta. Agora, quando você pega a Bíblia de tradução moderna, que foi influenciada pela teologia moderna, diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha, que está contrariando o pedido do ladrão que se converteu. Ele diz assim, Senhor, lembra de mim quando vieres em teu reino. E aqui Jesus dá a resposta, na Bíblia moderna, não está correto. Em verdade vos digo que hoje vai estar comigo no paraíso. O dia que o ladrão pediu para Jesus era antes do pôr do sol, na sexta-feira, no dia da preparação para o Shabat. E Jesus ele só sobe ao paraíso no terceiro dia. Inclusive, Jesus fala para a mulher que tenta tocar nele quando ele ressuscita, ele diz, não me toque, porque eu ainda não subi a meu pai, eu ainda não fui para lá. João 20, 17. Então, veja que essa tradução fiel, primeira edição, você tem que buscar King James 1611 fiel, primeira edição. As outras têm sido influenciadas também. Vamos para mais um texto? João 3, verso 15. João 3, verso 15 diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, você vê que a Bíblia de tradução moderna, ela diz, para que todo que nele crê tenha vida eterna.
ela omite a palavra que não pereça, a Bíblia moderna. Então, continue comigo, você que chegou ao nosso canal agora. O intuito desse vídeo é apresentar uma das traduções mais fiéis. Isso não quer dizer que a King James 611, primeira edição, seja exatamente igual os primeiros autógrafos, é impossível, mas ela é mais fiel ao contexto das mensagens da Bíblia. Então vamos ver ainda Romanos 8:1. É muito sério esse texto de Romanos 8:1. Na Bíblia moderna, ela omite bastante, uma mensagem muito importante. Vamos ler a fiel primeiro. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Olha a Bíblia moderna. Pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ela omite que você não pode andar segundo a carne, mas tem que andar segundo o Espírito. É uma omissão. Então, as Bíblias modernas, elas tentam cortar caminho, elas cortam caminho na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 6, verso 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos, com os do sexo masculino. 1 Coríntios 6, 9. Já a Bíblia moderna, ela omite. Ela troca a palavra fornicadores ou prostitutos por impuro. Ora, ela tenta pôr uma palavra ampla. Não é assim. A Bíblia foi contextualizada. Os apóstolos, os profetas, utilizaram mandamento sobre mandamento, uma regra sobre regra. Jesus usou o mesmo método. Texto explicando texto. A Bíblia moderna diz em 1 Coríntios 6, 9, nem impuro. Ele tira a palavra nem fornicadores. A palavra fornicador, ela tira e põe impuro. Vamos ainda para 1 Coríntios 6:20. A Bíblia moderna omite os quais são de Deus. Importante outro texto, 1 Coríntios 15:47. A Bíblia moderna, ela omite a palavra Senhor. Vamos ainda para Efésios 3:14. A Bíblia moderna omite a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para Colossenses 1:14. A Bíblia moderna, ela não tem a palavra pelo seu sangue. Vamos ainda para Colossenses 1:14. Ainda no mesmo texto, eu quero ler o texto completo. Na Bíblia fiel diz assim, Colossenses 1:14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados. Agora a Bíblia moderna diz assim, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ela omite, ela retira a palavra que é pelo seu sangue. Isso é grave. Outro texto importante. 1 Tessalonicenses 1, verso 1, na King James Fiel diz, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia moderna, lê a sua Bíblia, anote aí. Ela omite a palavra de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não li o texto inteiro, tá? Eu li a parte que está correta e a parte omitida. 1 Timóteo 6,5, na Bíblia Fiel, diz assim, eu vou ler o texto inteiro. Contendas perversas de homens corruptos de mente, destruído da verdade, supondo que lucre piedade, aparta-te dos tais. A Bíblia Fiel diz que você tem que se apartar dos homens corruptos, que são destruídos da verdade. Você tem que se apartar deles. Agora, a Bíblia, tradução moderna, leia, veja sua Bíblia. Ela diz assim, altercação sem fim, por homens de cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que piedade é fonte de lucro. Ela não diz que você tem que se afastar das pessoas que são destruídos da verdade, que são corruptos. Vamos ao outro texto? Hebreus 2, 16 a 17. Esse texto é fundamental. Texto de Hebreus 2, 16 a 17. A Bíblia Fiel, no verso 16, diz, Jesus não assumiu a natureza dos anjos. E o verso 17 diz, veio operar reconciliação, porque o homem foi separado de Deus por pecado original de Adão. E Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Então, na Bíblia moderna, ela diz que Jesus não socorre anjos, socorre a descendência de Abraão e veio fazer propiciação. Então, ela altera, ela retira
Então, compare a Bíblia moderna com a Bíblia King James 1611 Fiel, primeira edição. Você vai ver que eles retiram, eles omitem que Jesus não assumiu a natureza dos anjos e veio operar a reconciliação. Vamos para mais um verso? Esse verso também é fundamental, que as Bíblias modernas, pelo método de tradução livre, né, que a pessoa é livre para colocar como entende, ela omite seriamente aqui o trabalho de Jesus no santuário celestial. Veja, Hebreus 9, 11 e 12 na King James 611 Fiel. Vamos ler aqui. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, futuro, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isso é, não dessa construção, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo. Após a morte de Cristo, ele entrou no lugar santo por coisas boas que havia de vir, ou seja, um trabalho futuro, tendo obtido uma eterna redenção por nós. Então a Bíblia King James 611 Fiel, primeira edição, deixa claro que quando Jesus subiu ao céu, ele entrou para realizar coisas boas que haviam de vir, ou seja, um trabalho futuro, e ele entrou no lugar santo. Ela diz exatamente o contrário. Vamos ver como ela diz. Hebreus 9, 11 e 12, tanto a NVI como a Bíblia Revista Atualizada, elas têm dois erros graves aqui. Diz a Bíblia Moderna, Hebreus 9, 11 e 12, mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui, ou que já se realizaram. A tenda que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isso é, não desse mundo. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo. Então, a Bíblia moderna diz que ele entrou para as coisas já realizadas. E diz que ele entrou direto no Santíssimo. O que não é verdade. Na Bíblia, tradução literal, Jesus, ele entra primeiro no lugar santo para realizar um trabalho por vir, ou seja, um trabalho futuro, tá? Que seria a intercessão no santuário celestial. Por isso que ele disse, quando subiu ao céu, vou preparar-vos lugar. Então veja a sua Bíblia de tradução moderna, Hebreus 9, 11 e 12, e compare com a Bíblia de tradução literal, King James Fiel 1611, primeira edição. Tá? E vamos outro texto ainda. 1 Pedro 4,1 na King James. Esse texto de 1 Pedro 4,1 é muito importante. Diz assim na Bíblia Fiel. 1 Pedro 4, verso 1. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. 1 Pedro 4,1. Agora a Bíblia moderna, ela omite que Jesus padeceu por nós. Ela não diz isso. Ela diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4,1. Então veja que a Bíblia moderna, ela omite que Jesus padeceu por nós. Ela não diz isso. Ela esconde isso. Agora abre Apocalipse 12, 17. Na King James 1611 Fiel. E Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 13, verso 1. Lembrando o contexto, João, na ilha de Patmos, estava na praia em adoração, no dia do Senhor, no Shabat. E ele tem uma visão, e ele vê em audiovisual subir do mar um dragão perseguindo a mulher pura. E esse dragão fazendo guerra ao remanescente. E quando ele vê isso, no contexto, João se levanta, ele se põe de pé na areia, olhando aquela cena audiovisual subindo do mar. Vamos ler na tradução fiel, Apocalipse 12, 17, 13 e 1. Diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. 13, 1. E eu fiquei sob a areia do mar, e vi uma besta subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Apocalipse 12, 17, 13 e 1. Agora olha a sua Bíblia moderna. Pega a sua Bíblia moderna aí, a Bíblia que você utiliza. Compare com a King James 1611 Fiel, primeira edição. Na Bíblia moderna, diz que quem ficou em pé na praia foi o dragão.
Ele troca, no lugar de dizer que o profeta estava na praia e ficou em pé, contemplando a visão, ele diz que o dragão. Vamos ler? E ainda aumenta o versículo no capítulo 12. Então a Bíblia moderna, ela aumenta um versículo, no lugar de ser só 17 versículos no capítulo 12, ela põe o versículo 18 para dizer que o dragão ficou em pé na praia. Enquanto nós vimos na Bíblia fiel, King James, que quem ficou em pé sobre o mar foi o profeta. Isso é muito grave. A Bíblia moderna coloca o dragão junto com o profeta na praia. Vamos ler Apocalipse 17, verso 16. Abre sua Bíblia. Não importa, abre a Bíblia que você usa. Na Bíblia fiel diz assim, Apocalipse 17, verso 16, os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta, e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo, Apocalipse 17, 16. Agora, a Bíblia moderna diz que omite sobre a besta. Diz a Bíblia moderna, os 10 chifres que viste e a besta. A Bíblia moderna omite sobre a besta. Ela diz que viste a besta. Vamos para outro verso, Apocalipse 17, verso 16. Na Bíblia fiel diz assim, os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta, e a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão em fogo. Apocalipse 17, 16. Então, mais uma vez, você está percebendo que a Bíblia moderna omite que os 10 chifres que viste sobre a besta. Ela diz apenas que os 10 chifres que viste e a besta. Ela está omitindo, então, na palavra. Ela não é fiel a dizer que os 10 chifres estão sobre a besta. E Apocalipse 21, 24, o correto é dizer, em Apocalipse 21, 24, as nações daqueles que são salvos. A Bíblia, então, a Bíblia moderna não diz as nações daqueles que são salvos. Na Bíblia fiel diz assim, e as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. Apocalipse 21, 24. As nações daqueles que são salvos, é o correto? Agora, olha a Bíblia moderna. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Apocalipse 21, 24. Então, a Bíblia moderna, ela omite as nações daqueles que são salvos. É omissão. Então, nós vamos ler Apocalipse 22, que não podemos omitir nenhuma palavra da Bíblia. Abra sua Bíblia. Eu vou abrir King James, 1611 fiel, primeira edição. Apocalipse 22, versos 18 e 19, diz assim, porque eu testifico a todo homem que ouvi as palavras da profecia desse livro, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Então vamos ler mais um verso que é omitido das Bíblias modernas, para os homens não obedecer e não serem salvos. Vocês viram aqui que não pode retirar nada da Bíblia, da profecia, nem acrescentar. Você não quer receber as pragas da Bíblia, né? E nem ser omitido do livro da vida. Então procure uma das Bíblias mais fiéis. King James 611 fiel, primeira edição. Se você não tiver acesso, usa a corrigida fiel. A João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Apocalipse 22, verso 14. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida. Essa é a tradução fiel. Bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os mandamentos que Jesus praticou do Pai. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus disse que veio cumprir a lei e não passará o céu e a terra, não cairá nenhum tio da lei. A lei que ele obedeceu. Leamos então Apocalipse 14, verso 12. Por que os fiéis obedecem os mandamentos de Deus? O que eles têm para que obedeçam os mandamentos? Tem que ter alguma coisa. Vamos ler?
Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para você obedecer os mandamentos de Deus, você tem que ter a mesma fé que Jesus tinha. A fé no poder do Pai. O Senhor Jesus disse que o método de compreender as Escrituras é, começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito, Lucas 24, 27, então você tem uma certeza que Jesus deu de que pode compreender as Escrituras desde que você comece lá de Gênesis e por todos os profetas, como ele fazia. Esse era o método de Cristo, explicar a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia tem um contexto, assim como o homem perdeu a conexão com seu Criador, se tornou inimigo de Deus, pela natureza pecaminosa, Jesus trazendo ao homem uma nova natureza, a possibilidade do homem espiritual ter uma nova natureza, Jesus trouxe isso para aqueles que creem, receber dele, participando da sua divindade, pela fé no poder, no Pai, no poder de Deus, receber graça e força, recebe uma nova natureza espiritual, está em harmonia com a lei de Deus. Então, Jesus deu a certeza de que você pode compreender as Escrituras. Temos isso em Isaías 34:16, essa promessa. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma estará sem seu par, que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Por duas ou mais testemunhas, toda a palavra é confirmada. Por minha boca isso lhe for ordenado e seu espírito tem ajuntado, Isaías 34:16, é uma grande certeza. E como foi lido no início, nós, pelo Espírito Santo, pela conversão, podemos compreender a palavra de Deus, pelo novo nascimento. Leamos isso em Provérbios 1:23, o pedido de Deus para você e para mim. Esse é o apelo que Deus faz para você e para mim. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. E disse ainda em João, no livro de João 16:13, Jesus disse, quando o Espírito da verdade chegar a você, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falaria dele, mas ele dirá tudo o que ouvir e ele anunciará o que há de vir. Precisamos, então, aceitar a palavra de Deus como a palavra da vida. O Senhor disse em São João, a palavra que eu vos disse é espírito e vida. Recebemos vida de Jesus e vida com abundância. Então o Senhor te ilumine. O Senhor ilumine você, sincero pesquisador da verdade. Compare sua Bíblia, tradução com tradução, e busque a King James 1611, fiel, primeira edição. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva se não for inscrito. Ajude que esse conteúdo chegue a um maior número de pessoas. Que Deus te abençoe. Participe conosco, contribua com o nosso ministério. É um ministério independente de sustento próprio. E você achará na descrição desse vídeo um Pix, se você sentir de seu coração nos auxiliar na obra desse ministério. É um ministério familiar, é um ministério que leva, através da internet, a mensagem de restauração, restaurar a palavra de Deus. E nós aqui não temos por objetivo levar pessoas a igrejas. Nós temos o objetivo de levar pessoas à Bíblia. Deus te abençoe, continue conosco e busque também na descrição desse vídeo outros conteúdos. Você encontra gratuitamente em PDF para baixar outros conteúdos, outros estudos apresentados em nosso canal. E temos também as lives semanais. Acompanhe conosco as lives. Vá na descrição desse vídeo e busque mais informações. Porque no princípio não foi assim.